E agora com 2 convidados maravilhosos. Não foi fácil, viu? Polêmicos, hein? Não, trazer aqui esses 2 não foi fácil. Apesar que ele é meu amigo também. Né? Sorte a sua, hein? Graças a Deus. Oh, meu Deus. Fiquei feliz. Sorte a sua. Porque senão a ajuda dele é lotada, viu? E dela também. Você não tem noção. Eu já me apaixonei. Já? Já. Ah, que maravilha. Isso é muito bom. Todo mundo. Né? Então, vamos apresentar aqui os maravilhosos Dr. Tiago Lacerda e Crislane, né? Dona Encrenca, né? Isso gentilmente patrocinada pela Encrenque. Gentilmente patrocinada pelo majestoso Donuts. Eu tenho patrocínio. Tem mesmo? Tenho. Meu Deus. Tenho patrocínio da Majestoso Donuts e tenho patrocínio também do batom. Não pode ficar fazendo. Giroto. Não pode ficar fazendo jabá aqui. Aqui não pode fazer jabá. Boa noite. Boa noite. É uma honra recebê-los aqui, viu, gente? Nossa, muito feliz mesmo, né? E a gente, né, tá nessa peleja, né, que a gente fala. E, né? Bom, É isso aí. muito prazer em revê-los, né? Mais uma vez, eu estive lá no podcast de vocês, lá no Bancada Seca, né? No Milhão também, né? Isso, Thiago? Mike Milhão. Mike Milhão. Bateu o recorde. É. Só que eu falei para eles aqui não tem pizza, aqui não tem Coca-Cola. Não tem tempo, refrigerante, né? Não pode, né? Mas não dá tempo também, é muito tempo, né? muito. Lá é demorado, tem que ter, né? Seja bem-vindo, tá? Eu que agradeço, irmão. Tá. Eu achei que nem ia vir nunca, né? Os temas aqui são mais polêmicos, de religião. Então, mas você é polêmico também, né? Exatamente, é o que eu falei. Não quer ouvir, não pergunta. Eu falo. Tá bom, muito bom. Tiago, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, Zona Norte de São Paulo. Nasci na Lapa, meu pai na época trabalhava, acho que na Voit, então ele tinha um convênio. Nasci bem, mas já era da periferia, sempre fui da freguesia do Ó. Moro lá há 44 anos. Certo. E fui criado lá mesmo. E como é que foi sua infância lá? A minha infância foi tranquila, né? Eu fui uma das piores crianças que existiu no bairro da minha geração, né? Ave Maria. É verdade. Literalmente, meu apelido na escola era Lúcifer, Cão, Meu Demo, Deus. Demo, daí pra cima. Todos os adjetivos com referência ao diabo era o meu É apelido. mesmo? E por que isso? Porque eu era endemoniado, literalmente. Aquela criança, sabe que... Misericórdia. Sabe aquela criança que você fica a aula toda pensando em como destruir, tacar alguma coisa em alguém? Meu Deus. Vamos explodir o que hoje? No intervalo, o que nós vamos quebrar? Era assim a infância. Faltava energia na escola. Quem foi? Veja aí. Tudo, exatamente. Tudo que acontecia de errado na escola era sempre a minha banda. Era eu, Bolinha, era sempre os mesmos. Tinha uma turma já que... Tinha, obviamente, né? É escola de periferia, né? Escola de favela, então não tem ninguém muito educado. Ainda mais na geração de década de 80, né? Eu nasci na Pompeia, né? Um pouquinho, né? Melhor, né? Mas sou do mesmo bairro. A gente sempre morou na mesma rua. Somos vizinhos, né? As famílias já são Você já conhecia ele quando era conhecidas. Mesma calçada, gente. Mesma calçada. 5 casas pra cima ele mora. Meu... Gente, Né? eu morei Sempre na morou. freguesia. Quer dizer, próximo, né? Você também é favelado? Eu acho isso tão chique. Eu adoro freguesia. Eu estudei nas mesmas Eu era mais escolas. chique, Ali, lembra? era Um monte de gente naquela pracinha. Era muito Isso. bom. Ninguém sabe. Época de o que é quermesse, bom. né? Época Não de é? quermesse, maravilhosa. Nações. Sim, e aí? Ixi, A tá gente bom. estudou Não era? Sua infância, nas como foi? mesmas Você quebrava escolas, tudo né? também. A diferença entre eu e o Thiago é a questão da estrutura familiar mesmo, né? Ele, graças a Deus, teve pai e mãe, aquela família tradicional, os tios, primos que conviviam juntos, né? Se reuniam em todas as datas comemorativas, que chamava muita atenção da gente que morava na mesma rua e a gente frequentava as festas na casa dele. Eu já sou um pouco diferente, né? Tive pai e mãe? Sim, tive. Mas era um ambiente violento, né? O relacionamento do meu pai e da minha mãe era tóxico totalmente. Meu pai espancava minha mãe, né? Espancava mesmo. E a gente sempre foi mal visto pela vizinhança por conta dessa situação, né? Do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Até depois de adolescente, vai namorar com quem, né? Ninguém queria namorar comigo, né? Porque... Mentira, né? Assim também, né? essa família cheia de confusão, Ixi, não, isso aí não presta, não. Chamou de resto ao vivo? Não presta, não, né? Não presta, não. Não pela aparência, óbvio, né? Que aí é diferente, né? Mas a questão de ter algo a sério, de planejar um futuro, não, a gente, pelo menos né, eu e meu irmão, nunca fomos bem quistos, né? Com o pessoal por conta dessa situação da família. Mas a gente viveu tudo que tinha que viver, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. Brincou bastante? Vixe, muito. Eu sempre fui o muito diferencial santinha. da nossa geração e da nossa rua é que tinha, tipo, cada ano de idade, por exemplo, eu nasci em 79, ele 80. Então tinha umas 40 crianças para essa geração.
A do irmão dela, 77, minha irmã, mais uns 40. Então a rua era lotada mesmo. Lotada. Aquela rua, então a infância foi muito top nesse sentido. E tinha muito bullying naquela época? Ah, tinha, mas a gente também era, né? Aqui, ó. Quem fazia era ele. Eu colocava apelido em todo mundo até mundo. hoje, né? Por isso que eu não ligo pra zoeira. Então o bullying era pesadaço, né? Entendi. Tanto que às vezes eu até me impressiono com a molecada de hoje, que qualquer coisa eles já choram. Eu ficava pensando, falei, pô, tinha um amigo meu que tinha uma perna fininha, atrofiada, o apelido dele era Perninha. E depois de velho que você vai perceber o porquê que era perninha. Outro é cabeça, porque tinha um problema na cabeça, outro era nariz. Então, esse tipo de coisa pra ele era natural. Dentinho, né? O dentinho tá aqui falando comigo até hoje. 4 olhos, né? 4 olhos. Ixi, era Exatamente. Eu era samambaia por causa do Ela cabelo. tinha o cabelo... Samambaia. Tinha não, tem, né? O cabelo assim era Samamba, o apelido dela. É isso Gente, aí. vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal, que o pessoal que tá em polvorosa. Boa noite, aqui, meu povo. né? Tá aí, o Então, aqui, ó. Pancada Seca Clube tá aí. Aqui, vamos lá. Temos aqui a Tem Poliana, superchat né? no seu programa já ou não? Tem- Já tá? não tem ainda. Não tem ainda? Eu sou pobre ainda. Mas tem que lançar um Pix ainda. É logo, Na Tuba gosta de fazer pergunta com Pix, É hein? mesmo? Opa. Aí sim, hein? Na Tuba é chique. Aí legal. Eu vou chegar nesse nível ainda, né? A doutora Fabi Booro, né? Boa noite. Cris, né? Tá dando boa noite. A Poliana, né? Crislane Lacerda reparou que o Gabriel tá cada dia aparecendo com um sábio? Tá mesmo. Doutor Gabriel Gomes, KKK. Tem mais aqui? Quem mais? Beatriz do Vale, boa noite, Fê. O Brunelli tem também. Ângela Máximo, né? O Natuba, né? Boa noite, Sargento Natuba. Ângela Máximo, boa noite, Deus abençoe. Laura de Moraes, né? O Natuba tá falando aqui. A doutora Fabi tá perdida aí também, né? Marilda... Quê? Pedacoli. Quem mais? Marilda Pedacoli. O Natuba, a Regiane, quem mais? Gleice Cristiane Zerbinati, né? Vocês conhecem ela? Não sei, eu trabalhei com o Zerbinati na polícia, não sei se é o mesmo. Então, Mas a maioria do povo aqui que você tá lendo é tudo pessoal que praia segue a hoje. gente, né? A maioria tá o Natuba já tem uma pergunta aqui. Natuba, daqui a pouco a gente vai começar a perguntar. Quem mais aqui? Regiane, tecnologia, tá. Bom, é isso aí. Gente, boa noite a todos, tá bom? Mandem as suas perguntas aqui, tá? Para o chat. E por enquanto é de graça, né? Vocês podem perguntar, mas depois a gente... enquanto. Por enquanto. Mas assim, aproveitem, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? E se inscrever é bom, né? Pra gente poder ter mais importante. audiência. Cris, me fala uma coisa. Aí você, nesse sentido, você tinha todo esse problema. Isso trouxe problemas psicológicos para você? Quanto criança desse problema dos seus pais? Sim, óbvio, não tem como não trazer, né? Infelizmente, a internet romantiza tudo, né? Vocês estavam falando um pouco aqui com outro convidado, né? Mas a realidade é tão violenta, vamos colocar assim, que é difícil até algumas pessoas que passam por situações de violência acreditarem em alguma coisa. Óbvio que traz problemas psicológicos, não tem como. Qual é a criança que não quer vivenciar uma família com o pai, com a mãe, unido, com o irmão, né? Todo mundo sentado junto, ter aquele momento junto de brincar com o pai, com a mãe. Poxa, toda criança, né? Que é isso. Isso traz. Lógico que traz. E reflete fora também de casa, né? Igual eu falei, a vizinhança já não via a gente, né, com bons olhos. Falou, poxa, eles são daquela família lá, que o cara bate na mulher. O que eles vão ser quando crescer? A gente já nasce com um rótulo, né? Já cresce com esse rótulo. Em todo lugar que você vai, você fica com vergonha. Reunião de pais e mestres, né? Que tinha na escola. Aí eu pensava 3 vezes, meu Deus, reunião dos pais. Quem vai? Minha mãe, meu pai, vai os dois. Eles vão começar a brigar lá. Ai, meu Deus, que vergonha. Né? A gente estava reunido em família, em amigos, um aniversário. A minha mãe falava alguma coisa, o pai já gritava. Ai, meu Deus, que vergonha. Poxa, lógico que traz. E com isso, eu fui crescendo e me distanciando do desejo de querer casar, de querer ter um relacionamento. Porque pra mim, tinha que ser igual. Não quero isso. Você tinha a visão dos seus pais, uma visão de você no futuro? Sim. Porque que quando vê? a gente está dentro da nossa família, a gente acha que aquilo é a consequência da nossa vida. Vai ser assim, que aquilo é o normal. Né? Aquilo é o normal. Falar, eu estou sonhando coisas, mas eu acho que vou ser igual. E eu não queria isso. Você tinha quantos anos nessa? Olha... Assim que você lembra, tem essas lembranças. A minha lembrança da primeira vez que eu vi meu pai batendo na minha mãe, eu acho que eu tinha uns 4 anos. Ela estava me dando banho, e aí eu chorei por algum motivo, que ela lavou meu rosto, meu cabelo e caiu sabão. Criança é desse jeito. E eu chorei. E meu pai se aproximou e deu um soco na cara da minha mãe. Essa é a lembrança, assim, mais... longe, assim, Ele que eu bebia, tenho. Bem... drogado? Não. É violento mesmo. Ele era ruim mesmo. Isso. Meu pai metia uma caibrada na cabeça dele. Se crescia, eu metia fogo. E pro outro lado,
uma coisa boa, né? Vamos dizer assim, até certo ponto, eu sempre cresci pensando, eu não quero ser igual. Eu quero fazer diferente. Então, eu sempre me engajei em algumas coisas pensando nisso. Eu não posso ser igual. Eu quero ser diferente. Sim. Né? Mas esse diferente é tão difícil. Tiago, me fala uma coisa. E você, nessa coisa de você... as pessoas falarem que você era tal coisa... Você tinha esse sentimento em você? Não, assim que você... ligava. Não, mas você se sentia assim... Olha, eu sou isso mesmo... Eu nem ligava, minha cabeça era tão milhão. Quando eu era criança, eu era muito inteligente. Minha cabeça era tão milhão que eu ficava pensando 24 horas no que eu ia fazer. Então, esse tipo de coisa eu nunca liguei. Nunca levei em conta. Eu sempre levei na brincadeira. Na escola você ia bem? Ia bem. Por isso que deixava os professores irados. Porque eu não estudava, não fazia nada. Tinha uma professora que me odiava de história. Ela não falava nem meu nome na chamada. E ela falou, inacreditável, como que o Tiago consegue tirar nota e os meninos que estudam, tem caderno, não tira. Ela falava, você tem um conhecimento geral muito grande. Eu conhecia outras matérias, sei lá, o porquê da família também muito grande, né? A gente cresceu com um monte de irmão. Então os professores ficavam revoltados com isso. Eu só realmente fui parado na 8ª série. Faz 30 anos, em 94, faltando 2 meses pra informar, eu fui expulso. Parado em quê? Foi expulso? Parado, eles conseguiram me parar na escola. Eu fazendo, agora depois de velho, fazendo um apanhado da minha vida, eu fui expulso de todo lugar que eu pisei quando era desde criança. Eu fui expulso Eu não fiz primeira comunhão na igreja católica. Fui excomungado antes de... O que você fazia, promovia para as pessoas quererem... Cara, eu era tentado. Eu chegava num lugar... Por exemplo, minha mãe teve que abandonar o estudo, parar de estudar por causa de mim. Ninguém conseguia me cuidar de mim. Eu era aquele moleque magrinho, atentado. Se deixasse aqui, eu subia nas portas, subia no telhado. Meu Deus. Subia nas estantes. E só fazendo arte. Aí juntava com os meus primos que eram mais velhos, moleque da rua. E porque a molecada é assim que junta, aí um vai ensinando o outro coisa tipo errada. hiperativo? Era, totalmente. Naquela época não falava, né? Não existia esse diagnóstico, mas se fosse com certeza hoje... era, com certeza. Com certeza isso. TDAH? Teria que tomar calmante, era demais. Não, É, vendo que a gente não para muitas crianças por conta dos medicamentos? Sim, né? sim. Você corta muito essa conexão. Totalmente. Tô vendo que ela foi seu medicamento, pelo que eu entendi, é isso? Não, depois mais velha, ela já ajudou. Vamos chegar lá. Eu tenho uma filha que foi exatamente o que eu fui. Exatamente. Só que como eu já sabia, exatamente. Já tinha o preparo? Como eu já sabia, eu controlei ela e focalizei algumas coisas na vida. Então, eu paguei o inglês, minha filha fala inglês fluente, hoje ela é engenheira química. Então mas ela até os 14 anos foi exatamente igual eu era. Que coisa. Ela ia pra escola, batia nos moleques, batia nos moleques na rua. Na rua. Sendo menina. Meu Deus. E já meu filho é um padre. Se você pensar num padre que não... É igual meu pai, igual meu avô. Zen, não fala com ninguém, se não falar, ele não fala, mas é o jeitão dele. Tá. E as bases religiosas de vocês, como que era? Eu nasci dentro do espiritismo, né? A minha família sempre teve essa tradição. O pai e mãe? Pai e mãe, dentro do espiritismo, mas sempre foi aquilo, né? O espiritismo, candomblé, umbanda, parece que tem duas religiões, né? Você é do candomblé e da umbanda, mas você também é católico, você se denomina católico. Então a gente cresceu dentro disso. Mais pra frente, né? Quando a gente começou a se conectar, vamos dizer assim, né? Nós buscamos algo que completava mais, né? Com que a gente se identificava muito mais, a gente começou a ir pra igreja evangélica, né? E muito bacana. E o Tico, a minha é... A base da sua... A base da minha, como todo bom brasileiro, nasci católico. Apostólico. Católica, apostólica romana. Corintiano. Tá. Raiz total. Certo. E eu não terminei. Minha irmã fez a primeira comunhão, minha irmã é quase 2 anos mais velha que eu. E eu fui expulso no 2º ano, quando eu era criança ainda. Eu fui proibido de frequentar. E eu falei, já larguei de mão então, já que eu sou excluído, e larguei. Só que assim, você continua... O brasileiro é assim, né? Católico não vai, né? Não é praticante, a maioria não é. E com 17... Assim, minha avó, ela é evangélica, minha avó. Ela era da igreja quadrangular. Tá. Uma das fundadoras da comunidade Paz e Vida. Ela é amiga do pastor João Ribeiro, de criança. E eu, como tinha um carinho muito especial pela minha avó, pra mim era a pessoa mais importante da minha vida naquela altura, eu fazia de tudo pra agradar ela. Eu comecei a levar ela na igreja. Você levava ela? Eu levava, eu já dirigia. Porque eu sempre fui o neto mais apegado. Então, sempre cuidei da minha avó nesse sentido. Então, eu levava ela. E nesse meio tempo, a gente começou, assim, reaviveu, a gente começou a ir pra igreja católica. Foi quando ela ficou grávida, aos 17 anos, que ela não fala. A dona Onça ficou grávida aos 17 anos, foi quando a gente começou a ir pra igreja católica. E lá na igreja católica eu já senti essa vontade, porque eu também cresci. Meu pai teve uma influência muito grande, meu pai sempre... a gente sempre assistiu muito filme bíblico, sempre gostou de ler a Bíblia, tinha um entendimento. E aí, aos 18 anos, eu fui pra igreja da minha avó, comecei a frequentar e dali fui dando seguimento. Tá, você engravidou ela. Sim.
Com 17 anos. Tudo certinho. Não, eu que engravidei dele, não foi ele que me engravidou, eu que engravidei Ela tinha dele. 17. Tá, não, mas como é que foi essa situação? Vocês combinaram de fazer isso? Ou foi uma coisa... Pô, não, Aqui a gente vai falar tudo. não combinamos, mas a gente não tava preocupado também. Se tivesse, entendeu? Sabe aquela coisa tipo, mano. Tá tudo certo. Se vier, veio. Não tava muito preocupado também se. Eu nunca liguei pra o que os outros vão falar, aquela coisa toda. A mãe dela tinha muito esse trauma, meu Deus. A nossa união foi uma coisa, a gente classifica como sobrenatural, né? Porque nós éramos amigos, né? A gente convivia. Já desde pequeno já mesma tinha... rua. A gente saía junto, né, em turminha, pra ir na quermesse, na matriz, bailinhos. Era né? maravilhoso. E era Era tranquilo. gostoso. E aí, engraçado Como como é que foi esse negócio, essa conexão aí? Então, a gente sempre foi amigos, né? Aí teve uma determinada situação Ele que era uma feio, menina né, na queria... época? Era feio. Não, imagina, nunca foi. Era médio. tá bom. Era médio. Era educado. Uma menina queria... Não, Uma menina... Aceitado. Uma menina queria ficar com ele e ele não queria. Aí ele falou assim, eu não quero ficar... Fala que eu tô ficando com você. Usava ela, Porque né? assim, o pessoal tinha um pouco de medo de mim, sabe? Não sei sei. porquê. É, Eu sempre maloqueira. falava maravilhosa, sabe? E aí eu falei, tudo bem, Thiago, vamos combinar. Então a gente saía em turminha e a menina queria ficar com ele. Aí eu falava, vem aqui, meu amor, fica comigo. E a menina começou a olhar assim, ai meu Deus, né? E aí foi isso, nessa brincadeira. Do nada, num aniversário de uma prima dele, que foi minha cunhada, a gente resolveu ficar. Né? já tava em negociação o tempo. Eu fui- Já. Você foi certo, foi. Foi fácil, ela foi não fácil. Quer, ela não quer contar uma Foi parte fácil, antiga, vai. porque Vai, ela não vai dar o braço a torcer. Ela gostava de mim desde quando era criança. Criança, uns 10 anos, sabe aquela coisa de criança que gostava? Sei. Eu era um menininho bonitinho, eu tenho foto pra provar, eu era bonitinho. Era Quando bonitinho. criança. Aí quando a gente cresceu... Quando era criança. Quando era criança. Quando era criança. Aí quando a gente cresceu, cada um foi tirar a sua onda, viver a vida, né? Eu fui começar a ir pra estádio, ela foi pra escola de samba, aquela coisa. Só que aí com 17 anos a gente começou a sair, a galera tudo junto, ela ia junto com a gente. Aí foi quando numa festa da minha prima eu falei... Eu dei oportunidade pra ele. ela deu a chance. E aí a gente começou a ficar, como que antigamente era ficar, mas começamos a namorar. Como a gente tinha um distanciamento, assim, um pouco mais da família, a gente começou a conversar com alguns problemas familiares, né? E nessa conversa, toda vez ficava junto e conversava, porque seria legal formar uma família. E aí ele falava, olha, eu penso que quando eu tiver um filho, eu quero casar com essa mulher e não quero ter outra Nem lembro mulher. que eu falava Porque isso. eu achava muito... Não lembra? Será que era ele golpe? sempre, Mentira. ele sempre Será que era falou, truque, tio? deve ser muito ruim você ter um filho com uma mulher e casar com isso aí é outra. horrível. Até hoje eu acho. Eu também. Né? Então a gente sempre hoje eu conversou acho sobre isso. preconceito, mas E é aí triste. conversa vai e vem, fogo sobe, fogo desce. E aí aconteceu. Né? Aconteceu, eu fiquei grávida, 17 anos. Detalhe, a minha mãe era inimiga da mãe dela. Isso. Olha. Olha. Cara, minha mãe nunca se intrometeu na minha vida, eu nunca deixei. Eu sempre fui homem, meu pai morreu, eu tinha 13 anos, então eu já sempre tive opinião. 14 anos eu já trabalhava. E minha mãe um dia falou, não é possível, tanta mulher no mundo, você vai querer namorar logo essa? Foi. Olha. Isso mesmo. Eu falei, deixa comigo, com a minha vida eu escolho, pode deixar, mãe. Aí passou alguns meses, eu cheguei, você vai ser vó. Ela com 39 anos quase teve um infarto. Você Meu imagina. Deus. 39 Você tava anos, minha com mãe foi quanto? vó. Você tava com 18. 18 e ela 17. 17. Eu sou 4 meses mais velho que ela só. Caramba. Mas a mãe dele aceitou, gostou do meu apoio. Agora a minha já não. A minha queria dela que quase teve um eu infarto abortasse. Cada aparência, sabe aquela coisa? Que vão falar. O que vão falar. E aí a primeira frase que minha mãe falou, eu quero ver daqui pra frente, ele vai te largar, você vai ficar feia, gorda, com filho, ninguém vai te querer mais. Então, Chama você ainda. É sério. Assim mesmo, Ela naquela falava, época. e ela falava, mãe, você vai ter que tem uns abortar. 40, porque vai entender. Você vai ter que abortar. Ela comprou comprimido Citotec. Você vai ter que abortar. Eu falei, não vou. Aí o Thiago, não. Passei uma semana na casa dele, fui lá, fui dormindo lá na casa da mãe dele. Até que minha mãe foi assimilando, né, essa informação de que não dependia dela, por mais que a gente não estava empregado, né? A gente era 2 adolescentes, mas não dependia, eram nossas vidas, né? E aí, até que ela foi aceitando, né? Foi aceitando. Hoje é uma coisa com as minhas filhas. Minha filha tem 26 anos hoje, é uma frescura. Minha filha... Primeiro, Ele é ruim né? com eu, minha filha de opinião, né? Então, o que minha filha falou, tá falado. Mas o que aconteceu diante da família? Seu pai e sua mãe continuaram juntos? Não, meu pai e minha mãe Não, se já era separaram. separado nessa altura. Já tinha Naquela separado. época já tinha separado. Quando eu comecei a ficar com o Thiago, eles já eram separados. Tá. Aqui a gente tem essa história também. Né? Não, ela Sim, pulou essa sim, parte, ele sim. já era separado. Ah, tá. Graças a Deus se separaram, né? Graças a Deus. E não teve denúncia na época, nada. Do que? Do seu pai que... Naquela época não tinha lei Maria da Penha, né? Aquela época era a época da cultura que você denuncia e tira a denúncia. E minha mãe Aí tinha o cara várias ameaçava vezes. a mulher lá e tirava a queixa, entendeu? Hoje não tem mais. Certo. Tem uma Exatamente. flexibilidade, mas não é igual antes, que você Entendi. podia ir lá retirar. Entendi. E aí vocês se casaram, Primeiro a gente... morou nós junto. Planejamos criar a nossa filha, né? Porque aí todo mundo, tá bom, tá grávida. Então vocês têm que casar. Aí a gente falou, não. E estavam na igreja. 18 anos, como é que você vai casar então? Primeiro- Foi antes da gente
A gente foi com a... Assim, católica, a gente tava né? indo pra igreja católica. Quando a gente veio pra igreja evangélica, inclusive quando eu mudei pra uma Assembleia de Deus, ficar na minha rua, na rua de trás de casa, o pessoal até perguntou, né, irmão? Vocês são casados? A gente ia casar ainda, né? A gente... É porque tem muito preconceito, né? Você assim. sabe que pra legalizar a documentação na igreja tem que casar. Aí eu pensei, eu falei, o dia que Deus achar que eu tenho que casar, eu arrumo um serviço, porque eu não tô conseguindo, né? Não tinha profissão antigamente. Pra quem é mais antigo, Vlad, sabe que a década de 90 não era brincadeira. Sim, sim. Ninguém comprava carro igual hoje. É. Se arrumar um Verdade. emprego era difícil. As pessoas têm medo de indicar. E você... Ainda mais com o meu histórico de vida, ninguém queria me indicar em nenhum lugar, né? Então, isso que eu ia Verdade. perguntar. E o comportamento melhorou depois? Então, É isso que a gente quer por isso que eu saber. gosto muito do meu primo Bioto, que é o Tira lá, que sempre sai pra Certo. política. Por quê? Porque ele sempre me ajudou. Mesmo sabendo o que eu era, é parente, né? Nunca abandonou, né? Nunca abandonou, sempre deu oportunidade. Inclusive, Nessas me arrumou um horas que você emprego aos 18 anos. Foi quando minha filha logo nasceu. Aí com 18 eu sosseguei. Aí minha filha nasceu, eu falei, não, agora... Aí você Fiquei mais calmo, vamos dizer Ficou assim. mais né? calmo. Aí a gente Fiquei mais decidiu calmo. casar, porque a gente pensou, né? Não, vamos criar a nossa filha. Primeiro, o filho é uma coisa, um relacionamento, casamento é outra. A gente não pode misturar. Né? Então a gente falou isso, a família ficou Cris, meio você não ficou com relutante. medo do cidadão que tinha comportamentos, né? Assim, na escola, de expulsão. Porque ele falava, né? Essas Sim, coisas eram sim, chamadas sim. de que? Cara, Lúcifer. Deus, Lúcifer, não sei o que, de Satanás. Deus ele planejou de uma forma tão premeditada a nossa vida que nós fizemos ser o primeiro, segundo, terceiro colegial na mesma sala, eu e ela. Porque ela teve que abandonar uma época a escola por causa da nossa saúde, e eu repeti 2 anos de falta, expulso, aquela coisa toda. Aí no final, em 97, eu falei, pô, vou estudar perto de casa mesmo, não aguento mais. Só pra... eu falei, vou terminar só pra honrar o nome da minha mãe, que eu não queria nem terminar a escola, não ia. Falei, só pra minha mãe não passar vergonha, tudo que ela fez, eu vou terminar. Aí a gente se inscreveu, fomos lá, eu e ela na mesma sala, primeiro, segundo, terceiro colegial. Ficar com medo, a gente fica um pouco inseguro. Mas como a gente tinha várias conversas, né? Quando a gente ficava, não era só beijo, amasso, não, a gente conversava muito, né? Sobre a questão da minha família, como era. Ele entendia isso? Ele entendia, ele me apoiava, sempre me apoiou muito, né? Em questão assim, entendia assim, ele entendia que tinha que mudar, né? Que aquilo não era certo. Né? Então a gente sempre conversou muito. Então eu tinha uma segurança muito grande com o Thiago. Ele me passava essa segurança. O fato dele falar, olha, o dia que eu tiver um filho, eu vou casar com essa mulher e vou ficar. Porque eu acho muito desconfortável ter um filho com uma e casar com outra. Então isso me trazia um acalento, né? Por mais que minha mãe falasse, todo mundo A falasse. segurança, né? Exatamente. Ah. Exatamente. E aí foi, né? Graças a Deus. E eu acho isso não é preconceito dos outros, não, porque hoje 90% é assim, né? Um filho de um, casa com outro. É. Mas é por causa da minha casa. Eu fui criado, a gente era em 4 irmãos, 2 homens, 2 mulheres. Meu pai morreu, mas também não teve outros irmãos, outra família até onde a gente sabe, né? Não apareceu lá. E minha mãe também não casou mais, então eu sempre tive esse pensamento aí. Eu falei, eu não quero casar com mulher, tem um filho aí daqui 2 anos casa de novo, tem outro. Aí tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes. Eu não, Tá, e nunca vocês quis foram isso pra mim. pra Assembleia de Deus, vocês dois? Fomos pra Assembleia de Deus no ano 98 para 99. Isso. Isso tudo que ela tá falando foi em E por 97. que essa transição? O que aconteceu com vocês? Vocês foram por conta de alguém que influenciou vocês? Porque vocês viram na televisão? O que foi que Então, aconteceu? assim que eu me converti primeiro, né? Eu Mas se converteu por quê? Então, eu chegava dos rolês. Ah, O R Soares tem um pouco desse de sair. Eu nunca fui de beber, mas eu sempre cheguei tarde, sempre gostei de sair. Minha mãe nunca ligou, porque minha mãe é Tá. nova, minha mãe é 20 anos mais velha do que eu só. Então ela sempre foi do rolê, minha mãe tem a cabeça aberta. Então a gente saía muito. Então ou além de levar minha avó pra igreja e frequentar um pouquinho, não tinha muito compromisso. Aí eu chegava do rolê, eu vi o R Soares. E eu já gostava das Tipo, coisas de Deus. aguinha, né? Aguinha. Em cima da Aí televisão. eu comecei a influenciar minha mulher, porque ela já vem de um lado que a família dela é tudo candomblé. Eu nunca gostei desse lado aí, porque pra mim não, é uma religião que cobra muita coisa e pra mim a personalidade ia ter trabalho. Tá. Aí eu comecei a ir pra igreja e aí fui conhecendo outras pessoas, tem outros parentes, os primos. Tem um primo que é pastor também, que é da mesma geração que eu. Aí foi onde eu conheci o pessoal da Assembleia, que era na rua de trás de casa. Eu falei, pô, vou ficar aqui mais perto, né? Pelo menos dá pra ir a pé. Na igreja da minha avó era longe, aqui no Terminal Tietê, então tinha que ter carro, eu não tinha. Então foi por facilidade. Aí eu fui conhecendo muitos irmãos, muitos amigos e acabei ficando. E a Cris? A mesma coisa. Aham. Primeiro ele começou a ir, eu tava. Tinha acabado de Ela ter. veio no embalo, até se converter de verdade. Né? Ela veio, vou acompanhar ele, Era senão macumbeira. ele foge. Era macumbeira. Ela não ia nenhum dos dois, mas ela Assim, começou a me acompanhar e depois Mas você acabou gostava ficando. da Kizumba? Eu gostava muito porque pra mim não era só uma religião, era a cultura É que da o minha tio família, dela- né? Então, até O hoje, tio dela por era mais muito influente, que era o pai de santo antigo do bairro, sabe aquele centro que não é só um centro que você vai lá Familiar. e faz, não, tinha festa, era um cara do bairro muito respeitado. fazia muito trabalho social, Eu meu tinha esse tio, lado né? também. Então, e pra mim era a cultura da minha família, tanto que mesmo indo pra igreja, eu sempre respeitei demais. Hoje eu respeito demais, porque é um lugar bacana, era minha família, né? Então, um lugar acolhedor que a gente via ajudar muita gente, né? Meu tio sempre ajudou muita gente. Então, em questão de fazer macumba, não, porque
Nunca fui afim. Minha mãe já raspada e tudo mais. Eu não, nunca. Só frequentava mesmo. E aí foi mesmo de embalo. O Thiago começou aí, mas eu tava recém... tinha nascido, né? Minha bebezinha. Então era mais difícil de ir. Ele começou aí, eu ia aos domingos. E aí eu fui gostando por influência dele. Não tem como negar isso. Melhorou o comportamento? Muito. Meu Lúcifer? Socialmente, sim, mas a personalidade eu achei que ia melhorar. Todo mundo fala, com o tempo. Eu falava, também vou melhorar. Eu tô piorando depois de velho. Depois que eu conheci o Wagner da R1.000.000, o velho, eu falei, eu vou ficar igual o velho. O velho tá com 67 anos batendo no sistema, xingando. Eu falei, não tem jeito, é personalidade. Mas melhorou sim, eu acho que foi uma fase muito bacana. A gente aprendeu muita coisa, porque a gente era muito imaturo, né? E a gente aprendeu a questão da família, da importância de ter fé. Né? Independente da situação que a gente estava vivendo ali, só o Thiago trabalhava, né? Ele ganhava muito pouco. Muito pouco. Então a gente... Trabalhava em quê? Motorista. Ele era Tinha uma motorista. firma na minha rua de doce. De doce de churrascaria, sabe? Sobremesa? Sim. Sorvete, aquelas coisas de torta. E eu comecei como ajudante. E depois o velho gostava de mim lá, me promoveu motorista. Isso em 99, 2000, antes de eu entrar na polícia. Isso aí Ele, como gostava de mim, me promoveu e me pagava R$300. Então era muito difícil. Imagina, 2 filhos. Meu Deus. Ah, já tava com 2 filhos? Não, o Thiaguinho nasceu em 2001. Ah, tá. Mas a minha filha já tinha 2 para 3 anos. Entendi. Quando eu casei, minha filha já tinha 2 anos. E ele ganhava muito pouco, né? Então a gente passava um pouco de necessidade. E ali na igreja a gente aprendeu, né? A lidar com essa situação. Com quem a gente tinha, a gente sobrevivia, a gente era feliz, somos felizes ainda, né? Graças a Deus. Mas ali, diante daquela situação, a gente aprendeu muita coisa para hoje. A gente transmitir e ajudar algumas pessoas, né? Porque hoje a gente é formado, graças a Deus, conquistamos muita coisa. Mas a gente não deixa de olhar para as pessoas que, né? Que estão passando dificuldade. É o que eu falei no começo, né? Sobre romantizar as coisas. Exato. Né? A gente romantiza muita coisa, mas é muito difícil ser diferente, querer fazer diferente, né? Querer evoluir, ter o melhor. É difícil. E nem todo mundo vai conseguir. E a gente precisa ter isso. E se não conseguir, tá tudo bem. Sim, tá tudo O que a gente precisa aprender é ser feliz com aquilo que a gente tem. Exatamente. E entender que aquilo é suficiente. E que não vai fazer diferença você ter menos que o outro. O importante é o que você é. Não o que você tem. Exato. Né? E nem sempre quem tem tá feliz. Tá ali Exatamente. só disfarçando, Isso né? aí eu sei na prática. Já fiz tudo, escolta não é para feliz. milionários. Tem Dá experiência pra nesse ver. sentido, que a pessoa até chora. Falou, pô, eu tenho tudo, mas eu não tenho a vida que vocês têm. Eu não tenho liberdade de fazer nada. Eu não tenho essa Alegria alegria de também. vocês. De sentar ali na rua, ficar conversando com todo mundo, que nem a gente fazia naquela época. Exatamente. Que hoje não existe mais, né? As pessoas não acreditam muito, né? Mas às vezes a gente sentado, conversando, eu falo, né? No começo do nosso casamento, eu não tinha dinheiro para comprar uma lingerie, para ter uma noite especial com meu marido. Quem comprava era minha mãe que me dava. Mas nunca porque via liguei nossas... também, Não, mas tem gente que pensa que é assim, casamento. Raiz não liga tudo, não. Tá Mas a certo. gente tem esse lado. Fica a né, dica, homem raiz não liga, hein, mano. E nem por isso, hoje a gente tem 26 anos junto, né? Sim. Então, não tinha minha mãe que comprava. A gente começou a fazer uma faculdade de teologia através da igreja, onde a gente ia, e aí a hora do intervalo, aquele cheiro da cantina, e a gente não tinha dinheiro para comprar. A gente dividia uma empadinha, É a vida é limitada, né? Sim. né? A gente não levava os nossos filhos pro Mac todo mês, né? Não dava. Juntava Lembra do Vale? Eu quero o papelzinho. Lembro. O ticketzinho da PM era pra levar meus filhos do Mac. O Natuba aqui, ó, tá O que perguntando. o Natuba quer? Natuba já vem com polêmica. Ele já vem aqui, com polêmica. É. Tem uma pergunta para você e para o convidado que leva essas pessoas ao fanatismo religioso. Pessoas que dão todo o salário, bens imobiliários, carros. Vocês acham que esses pastores têm estelionato? Tem como... Ah, com certeza, com certeza. Eu não tenho medo de falar. Eu já tive até programa de rádio quando era mais jovem. Era da igreja, mas era mais tranquilo. Era mais pra abençoar o povo. Não era pra... Hoje, se eu voltar, irmão, os caras vão me prender, Vlad. É mesmo? Porque eu vou sentar madeira nesses bandidos aí, mano. Esses pastores famosão que vocês veem na internet, na televisão, é tudo bandido, é tudo falso profeta. Uhum. A Genor Duque, o Carneirinho lá, como que chama aquele... O Carneirinho? O do Carneiro lá, o Valdomiro Santiago, Valdomiro Santiago. de Macedo, R. Soares. Um ou outro, o R. Soares ele fala, é mais humilde, engana mais, mas é tudo baseado numa falsa religião, numa falsa palavra de Deus. Certo. Eles distorcem totalmente a palavra de Deus para tentar arrancar dinheiro do povo. Uhum. Então, o que o Natuba falou, eu vejo o povo brasileiro, ele é muito, muito voltado para a religião. Tem povo que não é assim. Se você pegar um russo, um japonês, você não vai conseguir arrancar o dinheiro dele assim fácil. Verdade. O indiano você vai, porque é voltado para a religião. Então o brasileiro ele é muito católico. Quando ele muda de religião, ele é muito apegado. Então se você falar, compra essa água que o Vlad abençoou, os caras choram, Vlad. E paga R$1.000 no copinho Olha. com água. Pelo amor de Deus, é o que a gente mais vê. Então é muito fácil enganar pela religião.
Entendi. Tanto que é um agravante do Código Penal, quando o cara tem precedência nesse sentido religioso. É um Entendi. agravante, é um crime mais grave. E a Cris confia plenamente na Bíblia? Confio. Totalmente? Que ela foi Confio. escrita totalmente assim? Por inspiração, sim, com certeza. Tá, mas você não acha que teve alguma coisa ali que eles deram Porque houve várias atualizações ou outras, né, descrições. Eu acho que falta, talvez, né? Alguns O que pedaços. você... É que assim, a gente quando fala de Bíblia, a gente tem que ir no original, né? Tá. Porque quando a gente vai no original, aí sim a gente está fazendo um verdadeiro estudo para entender. Porque tudo vai influenciar, a cultura da época vai influenciar, Sim. né? Quem escreveu, né? Foram os judeus, né? Naquela época. Então, pra gente que é do Brasil, né? Uma nação miscigenada, né? Que tem o português aí. Quando traz essas escrituras pro português, se distorce muita coisa. Uhum. E muitas das vezes as distorções são por interesse pessoal, Tá. né? bem. Então aí que tem as situações aí que diferem. Mas quando a gente vai no original, a gente Você acha entende que que sim. dá pra dependendo desses caras aí, distorcer a Bíblia e trazer algo que não é certo? Ou algo proveitoso para eles? Sim. Eles usam a palavra exatamente nesse sentido. É. Só que a palavra de Deus ela é tão forte assim, né? Que ela consegue atingir e buscar a pessoa... E a pessoa chegar ao conhecimento da verdade mesmo estando nesses lugares. O que você falou, ele foi durante séculos falado. A Bíblia foi alterada, foi distorcida. Até que em 1947 acharam os pergaminhos do Mar Morto. Sem querer acharam. Ficou 2000 anos preservado ali. É de antes de Cristo os rolos de Isaías que acharam. E acharam a Bíblia completa. E fizeram uma comparação exatamente idêntica que a gente tem hoje em 2024. Uhum. Então isso aí foi um escândalo na ciência, porque todo mundo que criticava falava que era adulterado, provou-se que não é. Muito pelo contrário, o texto foi mantido perfeito, intacto, da época dos profetas até hoje. Isso aí desmascarou muita gente. O que acontece é que a pessoa distorce. Teve um pastor charlatão que foi desmascarado ao vivo por um repórter da Rede Globo. Olha. Porque ele lia lá o livro aquele livro que Deus fala... Não é Amós, agora é um profeta que Deus mandou casar com uma prostituta. Agora me fugiu o nome. Oséias. Oséias. E ele fala assim, ó, pega uma mulher dentre as prostitutas, adúltera, né? E ele leu adultera, em vez de ler adúltera. Ah, sim, eu Aí, cheguei a ver. você já viu isso aí? O Vi. repórter falou, pastor Mark, então nesse caso... Então o cara fundou Mas ele já uma tinha religião saído- baseada na mentira. Tinha saído com a mulher do cara, né? Não, ele já tinha pegado várias, porque ele falava que era mandamento. Ele pegava um monte da igreja dele e falava, irmã, é mandamento de Deus. Você nunca viu isso? Digita no Google, você vai dar risada. Adúltero. E ele passa uma vergonha ao vivo. Ou seja, quem desmascarou ele não foi um religioso, foi um repórter. Então Gente, os as caras pessoas mudam. permitem isso. Permite. Tem seitas que se matam. Hoje é o dia de se matar. E todo mundo vai se matar, o líder não se mata. Fica esperando todo mundo. Aí os caras morrem e ele fica vivo. Entendi. Jesus. Qualquer tipo de crença que você imaginar, o Vlad, existe hoje. Não tem as pessoas que se identificam como cachorro, que anda deitado, fica imitando. Isso aí é normal. Sim, No mundo sim. todo tem isso aí. Eu já vi. Tem tudo. Infelizmente. Ou felizmente, não sei, cada um. Infelizmente, é o que quer, né? Porque é inacreditável, Cada um quer né? ser o que quiser, É tá tudo certo inacreditável. pra mim, mas é inacreditável. Cris, e você depois se formou? Me Foi formei. fácil com toda essa situação? Olha, a Como é nossa que foi? formação foi engraçada, né? O Thiago começou a buscar um estudo, né? Um nível superior. Ele começou a estudar para o Enem, na época, bem no comecinho do Enem. Você também é a mesma coisa? né? Não. Ah, foi ele primeiro? Ele primeiro. Tá. Aí ele prestou Enem, ele passou para PUC, para psicologia. E nisso que ele passou, ele falou, não... Psicologia? Psicologia da PUC, meu bem. Meu Cheguei a Deus. fazer. Tá pensando o quê? Bolsa 100%. Não. Eu era. Vamos Eu voltar. tentei 2 vezes fazer faculdade de psicologia, mas Deus falou, não, por enquanto não deixa você ficar mais velho. Justamente psicologia. Psicologia. Sim. Eu sempre gostei de ciências Um cara humanas. que tinha um processo atrás, Psicológico bem- psicológicos graves. Perturbado. Queria saber E não tratar foi pra muitas me curar, não. crianças, Foi por olha. conhecimento, tá? Tá. Porque a maioria das pessoas que procuram, eu tive experiência em 2 faculdades, É isso que eu ia são perguntar. pessoas problemáticas. 90%, assim, 90% dos homens que fazem psicologia são homossexuais. Das mulheres também são lésbicas. Tem muito mesmo. Não é preconceito, Sim. não. Eu estudei, eu vi. Então eles falam, assim, quando você vê amigo, não, eu preciso entender. Eles querem entender o porquê eles são assim. Então a maioria é pra se tratar. O meu não era pra conhecimento mesmo. Certo. Só que a PM não deixou, né? Não. A PM preferiu criar um monstro. E Falou, você, deixa eu fazer Cris? direito. Você E aí se formou ele em começou- Não, você. Eu quero... Não, então, porque tem a ver, tem que ter um contexto. entendi. E ele passou no Enem. Aí ele falou, olha, você precisa estudar. Tem o Enem, a gente não consegue pagar, você vai conseguir. Ah, não consigo. Aí ele comprava as revistas pra eu estudar e eu fui estudando. Foi quando eu prestei e passei e ganhei bolsa 100% também Olha. pra enfermagem. Onde a gente começou a estudar juntos. E aí ele passou de novo no Enem e aí começou a fazer direito. E a gente estudou na mesma universidade.
Que Caramba. legal, Ao mesmo gente. tempo, exatamente. Acho que Deus não deixou a gente distanciar. Falou, mas esse cara é loucão. Se você moscar, ele some, vai Vai arrumar outras mulheres. vai pra Bolívia, vai pros Algum Estados lugar. Unidos. Vamos sequestrar ele. Deixa ele Alguma aí. coisa. Não, eu acho que você tava pra ele não ser expulso. Também. Tem que ser certeza. É. Vai lá. No mesmo Uma cabecinha horário, a mesmo, gente ia junto. E aí eu comecei a estudar. E naquela época o Enem era muito mais rígido. Você não podia faltar, não podia ficar de DP, né? Não podia nada. E a gente Ô, correria. Tia, que ano? 2008. Você já tinha entrado na Começou em PM? 2008 na faculdade? Você já ou não? tinha entrado na PM já? Entrei em 2001 na PM. Ah, em 2000. Ah, e você estudou durante, Durante o curso. Tá. Exatamente. E como é que você- Eu comecei antes. Eu tentei estudar, a PM não deixou. Agora eu vou perguntar uma Opa. coisa que É, você a PM sabe é maldita. que né, nós somos esse. Pode falar. Né? Nós somos esse. Nós somos ex. Não existe ex. Ex-bandido. Não existe esse. Ex. Nós somos, né? Nós somos da mesma instituição, falida, né? Sim. Como é que você entrou lá com todas essas situações que você, né, agregava de Sim. problemas? Ninguém acreditou. Então. O pessoal falava no bairro, pô, todo mundo polícia, menos esse cara, mano. O Thiago não. Então. O Thiago ele é pichador, ele vai pra estádio, é maloqueiro. Eu só nunca usei droga, isso aí eu nunca fiz. Tá. Isso aí eu sempre fui tranquilo, justamente por causa da minha personalidade. Os caras vinham, o Thiago fala, mano, me convence, por que eu tenho que fumar isso aí? Não, me dá um negócio. Pô, isso aí eu Você sempre tem toda a desprezei. investigação social, né? Aquela coisa. Foi meio falha, né? Ele falou da minha avó, irmão. Foram? P2 foi lá da minha avó, conhece aqui? Ela falou, ô, isso é meu amor. Aí ele falou, não pode. Eu lembro até hoje, eu saí no portão, mas nessa época eu já tava tranquilão, tava na igreja. Não, Você recebeu não o quê? mexia com nada. Na minha época foi cartinha que eu recebi. Aerograma. Também? Eu tenho um aerograma até É hoje mesmo? guardado, não é? A gente guarda, né? então. Sempre guarda. E a Cris também deu uma palhinha lá pra ela. Ele é bom, marido. Não, acho que nem Não. foi, né? Foi os vizinhos mesmo. Foi os vizinhos. Eles vão dos vizinhos. Aí acharam minha E avó, você, porque a gente mora na mesma e rua. você, Cris, torcia pra que ele entrasse ou você tinha... Olha, eu tinha muito receio, porque é uma profissão onde você se coloca em risco para defender outras pessoas que nem sempre tá de acordo com o seu trabalho, admira o seu trabalho ou gosta do seu trabalho. Mas eu trabalhei muito isso, que é o que vem a igreja, né? Então a gente ter fé, confiar. Mas era difícil, eu não pensava na época que ele entrou, eu só pensei assim, olha, é um sonho, né? É uma saída para nossa vida. Então, vou deixar ele. Né? Ele tem que ir, eu não vou ficar perturbando a cabeça dele. E sempre foi bem tranquilo pra mim, assim, sabe? Não tinha celular, essas coisas, né? Então, eu não ficava perturbando ele com preocupação e não sei o que. Brigando, né? Não. Eu sempre deixei ele seguir com a carreira dele, né? Lógico, e dentro do peito, né? A gente fica com aquela angústia de saber que ele vai sair, pode ser que ele não volte. Mas se ele estava feliz, era isso. Até hoje, né? Porque hoje eu não concordo com o que ele faz. Mas né? qual é o teu sonho? Isso. Qual que era teu sonho nessa época? O meu sonho nesta época era a gente ter condições para manter a nossa família bem. Muito bem. Nessa Ela época tinha era 21 isso. anos, não tinha nem muita O experiência. sonho dela era muito baseado no seu, né? Era bem... O meu apoio. Muito. Porque o Thiago foi uma pessoa que me tirou, né? Da onde eu não me identificava, daquele tumulto, né? Da minha E família. você tirou ele. Também, de certa Eu- forma. eu- de certa Eu literalmente forma. pus no nome, ela mudou o teu nome. Graças a Deus. É Crislane Lacerda agora. Isso mesmo. Era da Silva, agora é Lacerda. Mas, veja, quando eu passei no Enem para fazer a faculdade, tem várias outras coisas. Eu também. A gente começou a fazer a faculdade, ele trabalhava na polícia, fazia o bico e fazia a faculdade. Eu tinha passado em 2 concursos públicos, eu estava trabalhando, eu era funcionária pública estadual e municipal. Então, a gente trabalhava em 2 empregos e fazia a faculdade juntos. A gente ia para casa uma noite sim, uma noite não. Meu Deus. Então, foi luta embaixo de luta. Com 2 filhos, né? E com Com 2 dois filhos. piorar. E com 2 filhos. E dando educação para os melhorar. filhos, né? É. Que é o Pra principal. melhorar. Que é o principal. E aí, graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu sou formada, tenho 5 pós-graduação. Atuo na área da atenção primária, né? Um posto de saúde, numa comunidade que chama Elisa Maria, que fica na Brasilândia, onde eu atendo pessoas Sei, que realmente têm a necessidade de um Super acolhimento, tranquilo. É, super de um tranquilo atendimento Tranquilo. humanizado. Não dá nada lá, de boa. Tranquilíssimo. Entro e saio. Nunca fui desrespeitada. Muito bom. E é isso. E você, tio, o que você... Você hoje está atuando como advogado, né? Então... E qual que é a sua área? Mais assim? Hoje, basicamente, eu só faço direito militar. Tá. Eu tenho clientes de outras áreas que me procuram, por exemplo, direito civil, que é mais a população precisa. Então, sempre tem algum amigo, algum sócio que faz. Mas eu, atuando como advogado mesmo, só defendo o direito militar. Só no criminal e no administrativo. Tá. Isso por conta da base militar que você tem. Porque assim, eu fui jogado nesse meio sem... Eu costumo falar, todos esses caras que batem no sistema, Vlad, são criações do próprio sistema. Tá. Eu, você, de uma forma mais
Educado, Zacarias, Madaliano, todos esses caras que batem hoje na polícia, no sistema, são ex-policiais que gostariam de estar lá, mas a PM quis expulsar de uma forma ou outra. E expulsou ou fazendo o cara sair ou mandando embora de fato legalmente. Então a gente, para evitar com que a nova geração passe pelo que nós passamos, a gente decidiu lutar. Então aí, quando eu me formei no ano que eu fui mandado embora, 2014. Os meus amigos começaram a me indicar. Então foi uma coisa muito natural. Pô, o Thiagão é advogado agora, ele tá defendendo polícia. E sempre teve muito pouco advogado especialista em direito militar que veio do meio. Tá. E como eu sempre fui um cara meio amistoso, falador, então os caras jogou meu nome e foi pegando, né? Aí quando estourou a minha reintegração da matéria, aí pegou de vez, né? Porque aí foi uma matéria que saiu a nível nacional, faculdades, foi tema de diversos, né, lugares diferentes. E graças a Deus foi inspiração para outros casos do Brasil afora. Tem um amigo lá do Ceará que falou: doutor, inspirei na sua história, estudei, fui lá, ganhei meu caso também. Então a gente não tem nem noção de onde se propaga. É como se fosse uma honra, né? Hoje em dia. Sim. Como é que tá o Thiago hoje? Tá mais perturbado louco ainda? Que deveria, mano. Tá perturbado. Era pra estar mais calmo, né, meu? Era pra estar mais calmo. Eu tô mais educado, né? Mais... Ai, graças a Deus. Deixa eu ver, sei lá. Continuo batendo, se chegar até mim, denúncia de... Mais dominado, eu acho que é a palavra. Mais dominado. Dominado pela dona Grega? Com certeza. Mas ela, se der boi também, ela começa também. Ela é outra doida também. Não, vou começar. Não é encrenca à toa, né? Ela começa. Não. Então, eu tento estar mais tranquilo, mas... É o que eu falo, né? É difícil. Chega muita denúncia. Policial querendo se matar. Sim. Assédio sexual, assédio moral. Então, não dá pra parar. Tá. E eles não podem falar. Você sabe, pelo regulamento, você não pode falar. Você fez a brincadeira da Odete Roitman lá. Imagine hoje. Quantos dias você fica preso? Meu Deus, é expulso. Não, exatamente. O Vlad afrontou o sistema. Isso é desonroso contra... Abre um processo pra você. Uma flor lá, né? Fui hoje lá no Demolidor lá. Porque ele tirou a planta da porta do batalhão, deixou na cozinha, enquanto ele foi pegar a marmita, acharam lá, criaram uma celeuma, pegaram filmagem, tal. E meteram um crime militar nele. De peculato, que tem a pena de 3 a 15 anos. Então situações esdrúxulas como essa a gente tenta combater. Entendi. E a dona encrenca por quê? De onde surgiu? Você mesmo? Bom, primeiro eu quero mandar um beijo pro pessoal lá do posto de saúde da Elisa Maria que estão assistindo. Priscila, um beijo, muito obrigada pela honra de estar assistindo aí. Né? Eu sou um pouco, vamos dizer assim, polêmica. restrita no meu serviço com essa área de estar apoiando o Thiago, né? Mas já decidi que eu acho que a gente não tem que se esconder. É isso aí. Se a gente não tá fazendo mal, nem atrasando o lado de ninguém, pra que se esconder? Então eu não posso ser 2 pessoas. Eu tenho que ser uma só. Exato. Eu sou enfermeira, mas eu sou esposa do Thiago Lacerda, sim. Né? E aí Dona Encrenca começou como? O Thiago começou com essa luta dele contra a injustiça dentro da polícia, através do caso dele, e aí começou a fazer programas e lutar daqui e dali. E aí vem pessoas para agregar nessa luta, porém, em alguns momentos desagregou. E aí a gente começou junto a nossa luta. Eu jamais iria abandonar o Thiago. Eu tive que me aproximar um pouco mais do Thiago nessa luta, ainda que não seja a minha área, para que ele entendesse que tem que ter um break, tem que ter uma pausa. Tem que ter sabedoria. Exatamente. Né? E aí eu me acheguei e falei, não, agora ele só vai em qualquer programa comigo junto. Nós vamos fazer os programas juntos. Eu comecei fazendo a técnica, né? Eu ajudei ele a montar o podcast. E depois, quando o Pascoal saiu, aí eu sento junto com ele na mesa, né? Pra fazer o programa hoje. E aí eu me nomeei como Dona Encrenca. Por quê? Porque eu vou me intrometer nos assuntos, sim. Quando a gente fala que luta contra a injustiça... A gente também não pode praticar injustiça. Exato. E dentro da polícia militar, tem muito isso. Preconceito, né? Como eu trato a sociedade. Então, eu preciso trazer também um pouco como sociedade, não como policial, ex-policial militar lutando contra a injustiça. Eu também posso lutar contra a injustiça dentro da polícia, como sociedade. Exato. E eu me colocando em algumas entrevistas, trazendo o meu ponto de vista, eu acredito muito que eu vou trazer... essa visão de injustiça e injustiçados da Polícia Militar próxima à sociedade, para que ela entenda que, às vezes, não é que é justificado. Uma violência que ela sofre injustamente de um policial é porque ele já passou por coisas terríveis dentro da Polícia Militar e ele está replicando essa violência. Então, a gente precisa aproximar para que todo mundo junto lute contra isso. Eles sozinhos não conseguem. Eles são proibidos de fazer qualquer tipo de movimento, greve, reivindicação. Né? A família fica com medo de represária. Como que a gente vai resolver isso? Através da aproximação da sociedade, para que ela venha a entender o que passa dentro da polícia militar. Que o policial militar entenda que aquela pessoa que mora na favela, ela é preta, ela é pobre, mas ela é honesta.
E tem que ser tratada dignamente. E é isso, eu me coloco sempre, Legal. dou pontos de vista, contrapontos aí dentro da discussão e a gente vai seguindo, né? Porque, de qualquer forma, a mulher sempre sofre um pouquinho mais, não é verdade? Sim. Eu sempre vejo que a mulher é sempre aquela que fica lá embaixo. Primeiro o homem, depois a mulher. Em qualquer lugar é assim, qualquer empresa também é assim. Sim. Todo lugar é assim. Até em casa, às vezes, você tem que escutar o marido falando super alto. "Ah!" Falou, se você não botar a mão na frente, Exatamente. virar a dona encrenca, vira uma bagunça mesmo. Exatamente. E hoje a gente tem um projeto, né? Que a Era. mocinha aqui se falasse. Doida pra perguntar. A gente começou, engraçado, que tudo na nossa vida é sobrenatural mesmo e a gente acredita nisso piamente. Então o Tiago hoje, ele também tem uma direção aí que está seguindo, que é contra os abusadores de crianças, abusador sexual, Sim. né? Então ele tem se especializado, feito cursos, né? E a gente tem trabalhado junto nessa linhagem aí. E aí tem uma amiga nossa que fez um convite aí de um projeto que ela quer fazer um programa, um podcast, voltado para essa área de abuso sexual contra mulheres. Olha. E aí eu tô quase aceitando a proposta. Quase Maravilha. não, tem que aceitar, né? Hoje eu trabalho um pouco com isso, lá onde eu trabalho na UBS, a gente tem Sim. um núcleo de prevenção à violência, onde a gente trabalha com vítimas de violência, né? Que é aquela falácia de que o crime não tolera. Mas se vocês soubessem o quanto de vítimas que sofrem abuso sexual dentro da comunidade, Dentro de casa. desmistifica tudo Meu isso. Deus. Não, porque a gente não aceita. Não, tem muito. Tem muito. E a Verdade. gente trabalha com essas vítimas, né? Fazendo um acompanhamento mais aproximado, trabalhando ações dentro do território para que minimize essas violências, né? Combatendo a violência. Então, é uma coisa muito próxima da outra. A gente vai unir um pouco mais, a doutora Fabi aí também. Maravilha. E quem sabe a gente faz crescer um pouco mais esse nosso projeto, né? Tiago, duas Precisa. perguntas aí para você e para ela. Né? O que é a vida? Que é a vida? É. Pô, é polêmica essa pergunta. É difícil responder, né? Mas a vida é uma permissão de Deus, né? Deus ele dá os caminhos, dá os conselhos. E cabe a gente decidir escolher o bem. Mas ele permite também que a gente escolha o outro lado. Assim como que ele falou pra Caim, olha, cuidado, seu irmão tá aí, o mal tá às portas. E ele decidiu ir lá matar o irmão. Deus deu a dica primeiro. Então, acho que a vida é isso. Se você for viver uma vida à parte de Deus também, você vai perder o sentido da vida. Para você, Cris, o que é a vida? Para mim, a vida é uma luta constante de você contra você mesmo. Porque a gente tem a razão e a emoção. E muitas vezes isso entra em conflito dentro da gente. E a gente tem que se permitir. Por mais que a nossa razão fale uma coisa, a gente não pode negar a nossa emoção. Por isso que é importante o autoconhecimento. E a vida é isso, você se permitir viver emoções, ainda que com sabedoria. E é isso. Para mim, a vida é isso. Tiago, essa pergunta, o que é o amor? O Vlad é terrível, né? Cara, o amor, eu vou sempre no sentido bíblico, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? E as pessoas, elas até interpretam errado quando ele fala o amor tudo supera, tudo pode. Aí o cara fala, pô, então eu posso bater, eu posso fazer, e ela tem que me amar. Não tem nada a ver com isso. O amor é uma coisa simples, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, é um sentimento, é uma expressão mais sublime. Porque o amor, a pessoa, como Deus é um ser humano e o ser humano abandona ele, imagina o sofrimento. Isso gera um sofrimento. Então, é difícil de limitar a palavra amor. Eu acho que é tentar buscar na melhor essência o significado da palavra e traduzir no dia a dia, né? Como diz João, se você fala que ama e vê seu irmão passando fome e não compra comida, não adianta você falar, eu te amo, ou Deus abençoe. Tem que ser prático. O amor falado, eu amo muito o Vlad, mas por detrás eu tô destruindo ele, falando mal dele, tentando derrubar ele, isso não é amor. E você, Cris? Para mim, amor é você saber respeitar a humanidade sua e do outro. Porque quando a gente se conhece a nossa humanidade, né? Que eu falo assim, que a gente nessa correria de vida, a gente se desconecta um pouco. A gente acha que a gente é super-herói, né? A gente, não, eu posso tudo. E não é. A gente tem que conhecer os nossos limites. A gente tem que conhecer o limite do outro. Sim. E sempre viver com respeito. Isso é amar. É praticar a caridade. É entender. É acolher. Tá certo. Tá terminando. Acabou já? Tá terminando. Rapidinho, hein? Tão bom, né? Com certeza. Tem que ser rápido. Tantas emoções, né? Tem que ser igual a pancada seca, 3 horas e meia. Tomara a Deus que eu consiga um dia fazer isso. Mas eu queria agradecer primeiramente a vocês. E eu gostaria, primeiramente, Cris, também agradecer a você. E as suas considerações finais, Cris?
Bom, eu quero agradecer pelo convite, né? Por estar aqui, por não ser nada, mas tendo essa oportunidade de falar. Desejo para vocês que vocês continuem nesse projeto de vocês, dando oportunidade para as pessoas trazerem um pouco da realidade de cada um, independente da área, se é espiritual, se é profissional. Eu acho isso importante. A informação transforma e é isso que a gente precisa, de muita informação. Então, eu quero agradecer o pessoal que esteve assistindo a gente, o pessoal aí do meu posto, o pessoal do Pancada Seca que nos acompanha, que nos fortalece, e agradecer o meu marido por tudo que ele fez até hoje por mim e que ainda vai fazer. Muito porque hoje nós estamos juntos, amanhã pode ser que não. Mas até aqui, eu sou muito grata por tudo que ele me apoiou. Que bom. Tem alguma rede social que pode falar com... Olha, eu tenho um Instagram que eu quase não mexo, chama A Dona Encrenca Lacerda. Mas quem quiser entrar em contato comigo pode mandar no dele. Que vai ser uma encrenca, né? Ela que usa o meu também, então tá 0 a 0. Exatamente. Doutor Tiago Lacerda, meu amigo, né? Pessoa do bem, né? Tentando. Já me tirou de um probleminha lá que eu tive, né? Me ajudou. Coisa boa. Né? Coisa pequenininha. Você sabe o que é, né, gente? Mas, enfim, eu sou muito grato a você, a sua vida, né? Pelas poucas coisas que a gente, que nem você falou, né? Que a gente tem de ação, a gente tem que ser grato, entendeu? Sim. Seja pequeno, seja grande, a gente tem que sempre ser grato. Eu sou grato pela sua vida. E, além disso tudo, de ter esse privilégio de ser seu amigo também, né? Suas considerações finais. Minhas considerações, eu só queria... o pessoal tá ansioso. Ô, doutor, porque Thaís é evangélico? Eu falei, o Vlad gosta de polemizar. Hoje, mas para explicar, Vlad, Isso. hoje eu tô num limbo ali. Eu estudo hoje com um judeu, mas ele é um judeu na linhagem messiânica, que crê em Jesus. Então ele até comentou numa das lives, ele falou, pô, a gente não é nem judeu nem cristão. O cristão não aceita a gente e o judeu também não aceita. Então a gente tá no meio termo ali. Então eu estudo nessa linhagem, né? Eu não abandonei a fé de vez. Eu rompi com a igreja por questões de opinião. Com o sistema, né? Por causa de opinião. Eu tinha que passar muito pano para as coisas erradas que eu vi. Eu falei, não aguento mais, eu não vou criar meus filhos aqui. O importante é meu filho ser um cidadão, não ter uma religião. Não adianta ter religião e tá sendo enganando a sociedade e a si mesmo, só para dizer que é de uma religião. Eu não quero. Quero que eles sejam cidadãos. Concordo. E depois eles se veem com Decidem. Deus, né? E sigam com consciência. Legal. Eu só agradeço, você continua firme e é assim mesmo. Parabéns, o Vlad é uma figuraça, todo mundo adora ele. Que Sim. bom. É recorde nos programas quando vai, sempre brincalhão. Legal. E se Deus quiser, vai voltar no Pancada Seca, né? Vamos, A parte 2. vamos. Comer pizza. Lá não tem limite. Aqui não tem pizza, mas lá Não, tem. lá tem. Eu vou, né? Muito bom. Gente, mais uma vez, obrigado, Val, Obrigada. também.